O talento da gaúcha Júlia Lemertz vem de berço. Ela é filha dos atores Lineu Dias e Lilian Lemertz, uma das maiores atrizes que o Brasil já conheceu. Júlia começou a atuar em 68, aos 5 anos de idade. Desde então, foram 31 filmes, 11 peças de teatro e mais de 50 participações de novelas, casos especiais e minisséries para a televisão. Essas malas são umas coisinhas que eu trouxe lá de casa. E para deixar aqui, na verdade, eu acho que a gente vai precisar de mais armários, sabe? Eu ia te pedir um lado do teu, mas a gente tinha uma ideia maravilhosa. Imagina se a gente chama um marceneiro e pede para construir um armário ali, ó, no corredor, naquele vão, não ia ficar perfeito? Júlia é casada com o excelente ator Alexandre Borges e tem 2 filhos. Em nosso programa, ela vai contar um pouco de sua história e, entre outros assuntos, falar do recente sucesso de sua personagem na novela Fina Estampa e de seu próximo papel na TV. Júlia vai interpretar a última das Helenas, personagem criada por Manuel Carlos e sempre recorrente em suas novelas. É uma homenagem a Júlia, pois a primeira Helena foi interpretada de maneira marcante pela sua mãe Lilian Lemertz. A minha conversa com Júlia foi no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Júlia, é um prazer imenso fazer essa conversa pública com você, primeira vez. Há muito tempo queria conversar contigo. E claro que você já contou a tua história muitas vezes, mas eu gostaria de saber um pouco mais de você. Para você eu nunca contei. É verdade. Sei que você nasceu em Porto Alegre, já é uma grande coisa. Somos todos gaúchos, assim, tanto de minha família por parte de pai, né, de parte de mãe, são todos gaúchos. Uhum. E que tipo de família? Então, uma família, assim, os Dias, né, do meu pai, lá do meu pai Moreira Dias, são da fronteira. Uhum. São ali de Santana do Livramento. E meu pai era o segundo, né, mais velho, assim. São vários irmãos, todos ainda moram lá, com exceção de uma que mora aqui no Rio. Uhum. Meu pai se formou em advocacia por causa do meu avô, que era, enfim. Mas o negócio dele era teatro. Era teatro, e teatro não só como ator, mas como pensar o teatro, como estudioso de teatro, assim. Então ele fez teatro junto com a faculdade, se formou em advocacia, tem aquele anel, tinha aquele anel dele, que hoje é dele, vermelho rubi, né? Mas depois seguiu o teatro. E pelo lado da minha mãe, só tinha minha mãe e o tio Cássio, que ainda mora em Porto Alegre. Meu avô era caixeiro viajante, pai da minha mãe. Minha avó viajava com ele também, assim, eles viajavam muito no interior do Rio Grande do Sul. O Lemertz é da mãe? O Lemertz é da mãe, é do meu avô. Hugert era o nome dele. Alemães? Bem alemães, Minha avó falava alemão com a minha mãe, falava alemão em casa, mas eu não cheguei, infelizmente devia, né? Ela devia ter insistido comigo, que eu tenho essa língua tão linda, né? Uma língua que se inventa, né? Palavras imensas, né? Tem várias. Você vai montando, né? Eu não conheço bem. Incrível. Mas. E aí eles se encontraram no teatro? Eles se encontraram no Teatro Amador, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E tem uma vida própria cultural muito grande. Muito forte. E a mãe fazia balé, era bailarina clássica, tinha uma coisa, e também modelava. Ela tinha esse livro até que a gente fez dela, pela coleção Aplausos, é um livro belíssimo e tem o início de carreira dela, que é muito bonito. Como você? É muito bonita. Ela era Rui Spor, que era um estilista gaúcho, assim, muito bacana. E ele ainda é vivo, é um senhor já bem idoso, mas é uma graça. Ele colaborou muito com o livro, com fotos e tudo. E ela modelava, ela desfilava roupas também, mas chapéu. A outra com você, assim? A mãe tinha 1,75, eu tenho 1,77, era mais ou menos assim. E aí disso ela foi pro teatro, para teatro assim, amador mesmo. Ela tinha um curso de inglês, ela fazia um curso de inglês, no curso de inglês tinha uma coisa de teatro amador, e ela começou a fazer com a Abu Janra, né? O Abu era o diretor dela, e foi lá que a Abu conheceu Belinha também, mulher dele hoje, eles são amigos de uma vida. Então ela está lá. Eu acho que o Abu era sim, eu acho que ele era. Mais essa qualidade. Mais essa qualidade. E aí dali, fazendo teatro ali, eles vieram para São Paulo com a Cacilda Becker e o Valmor, que foram a Porto Alegre fazer um espetáculo, acabaram.
Forró Gaúcho também, e acabaram chamando alguns atores novos, assim, jovens e tal, para ir para São Paulo. Eu era bebê, aí eles já eram casados. Ah, já eram casados. Eles já eram casados, eu era bem pequena, assim, fui para São Paulo. Na verdade, eu fui criada em São Paulo, né? Eu digo, eu reafirmo a minha gaucheza, assim, mas eu, na verdade, sou muito paulista também, assim, né? Porque a minha vida inteira, a infância, a adolescência, até os 21 eu morei em São Paulo. Mas algumas tradições gaúchas pegam forte. Mas eu acho que a minha conexão com a minha família, porque eu era muito sozinha, assim, em São Paulo, de família, né? Certo. Tinha minha mãe e meu pai, que eram separados, cada um morava num lugar, e a minha família toda no sul. E eu, desde guria, eu ia para lá e passava férias de verão, de inverno. Minha avó ficou comigo muito pequena, minha avó por parte da minha mãe, a avó Lila, cuidou de mim pequena, assim, minha mãe viajava com teatro pelo Brasil. Outro dia eu achei já não me lembrava mais, mas na história do livro dela, eu achei uns postais que ela me mandava para casa da minha avó em Porto Alegre, e claro, falando para uma criancinha, né, 3 anos. Ah, filha, que bom que você está aí com a sua avó, estou muito feliz, espero que esteja tudo bem. Fortaleza é lindo, um monte de coisa aí, tinha o postal de Fortaleza. Lindo, é muito bom. Júlia, você tinha quantos anos quando ela faleceu? 23. Ah, 23. Claro, ela ia fazer 49 e eu tinha feito 23 já. Porque foi junho, ela ia 15 dias depois, ela ia fazer 49. Na verdade, esse ano, eu cheguei na idade que ela tinha quando ela morreu, e minha filha tem a idade que eu tinha quando ela morreu. Deu um... arredondou, assim, a gente chegou no mesmo lugar, porque ela me teve com a mesma idade que eu tive minha filha. Foi muito próximo, assim, muito coincidente, né? É bonito que você seguiu a mesma carreira, né? E o mesmo sucesso da sua mãe, né? Mais que o sucesso, com a mesma distinção como atriz, a mesma... São épocas diferentes, claro, né? São épocas diferentes. A mãe pegou uma época muito do início do cinema também em São Paulo, né? Toda a época, Walter Cury, mesmo os Gazella, assim, tinha uma coisa de cinema novo ali, que ela estava entrando, bem paulista também. E eu sempre dizia, quando eu comecei, eu tinha no início de carreira, eu devia ter uns 18, 19 anos assim, e comecei já meio fazendo tudo, teatro e televisão ao mesmo tempo. Sem querer fazer, né? Isso que aquela coisa que você fala, não quer fazer, aí chama para fazer um teste, você passa, e aí você sai fazendo as coisas como se eu sempre tivesse feito, né? E as pessoas sempre me perguntavam assim, mas você, com uma mãe incrível, uma grande atriz, e o seu pai, e a sua mãe, como é que você... tentavam, enfim, né? Aquela comparação, e eu falava isso já nova, assim, eu falava, mas é muito injusta essa comparação, né? Porque eu venho da minha mãe e do meu pai. Eu venho dessa família, dessa educação. Eu tive coisas que minha mãe não teve, né? Ela passou por coisas que eu provavelmente não vou passar. E somos pessoas diferentes, vamos ter experiências diferentes. E por mais que você herde coisas, né? Cada um tem o seu caminho sozinho. Assim como minha filha agora está começando a fazer teatro também, eu vejo ela, eu a vejo em cena, e me vejo nela, vejo a minha mãe, vejo meu pai, mas vejo ela, assim, sabe? Vejo a assinatura dela, vejo um indivíduo ali que carrega tudo, como todos nós, né? Carregamos as nossas heranças, mas com pedigree. Mas é bonito, assim, sabe? De ver que estamos todos juntos, né? Que estamos, independente de ter ido embora e tal, mas a gente... Uma continuidade. Houve um tempo, até num espetáculo que eu fiz, eu parei um pouco de fazer teatro numa época que eu tive meu segundo filho, Miguel, filho do Alexandre. E o Miguel, eu fiquei assim uns 5, 6 anos sem fazer teatro. Para cuidar dele, para ficar com ele, para botar para dormir, e para não querer ficar fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, porque eu sempre fiz tudo junto, assim, e o que é uma loucura. Mas aí, já mãe mais velha e tal, eu quis ficar, ser mais presente do que eu fui com a Luísa. Quando eu voltei a fazer teatro, e eu voltei a fazer um espetáculo de um irlandês que chamava
Molly Sweeney, Um Rastro de Luz, do Brian Friel, que é uma história linda, assim, de uma moça cega que no meio da vida volta a enxergar por uma cirurgia que ela faz, mas não é a vontade dela fazer a cirurgia, ela vai meio levada pelo marido, o médico diz que vai ser um sucesso, ela vai e faz. É uma história real, baseada numa história real. E eu encena falando, porque eu era cega, né? Então eu tinha toda uma coisa assim que eu não enxergava nada. Eu ficava, eram praticamente 3 monólogos, eram 3 atores, era o Oran Figueiredo fazia o marido, eu, e o Edney Giovenazzi fazia o médico. Então eram 3 monólogos. Essa coisa de você falar só para o público diretamente, e eu meio sem enxergar ali naquela coisa e tal, criou um barato tão estranho que eu ouvia minha mãe. Eu ouvia minha voz, às vezes soava como a memória que eu tinha da voz dela. Era uma coisa louquíssima, assim. Foi uma época muito... Não foi uma vez só? Várias vezes. E foi uma época que eu voltei para análise, comecei a fazer análise porque meu pai tinha morrido recém. E aí eu achei bom dar uma mexida nessas coisas. E eles todos estavam em cena comigo, era uma loucura. Eu sentia... É louco, isso não é uma coisa espiritual, mas é uma coisa de... Essa herança que eu digo que a gente tem, que a gente carrega, uma coisa junto. Assim, talvez no teatro, na arte desabroche mais, né? Eu sinto assim, para todo mundo não é assim, nem todo mundo sente a mesma coisa, nem todo ator tem essa necessidade, mas eu tenho necessidade de fazer teatro. Eu acho que no teatro eu me coloco de uma forma mais justa, inteira. Eu fico um pouco mais eu totalmente, assim. A televisão sempre tem uma coisa, e uma câmera, e um figurino, no teatro não tem nada, só tem você, um palco, né, eventualmente cenário e a direção e tal, mas é você ali todo dia e é como você se expressa para aquela plateia, daquela forma, então é muito vivo, né? O teatro tem uma magia diferente. Eu acho que o sentido do ator, assim, o sentido dessa profissão, ser ator, eu acho que ele nasce no teatro, para mim, assim, é um lugar que tudo pode acontecer. Mas é um berço mesmo, né? Mas a gente, hoje em dia, assim, a gente tem tantas mídias, tantos atores que não vêm do teatro, que são geniais para mim, a gente não pode excluir isso, assim, mas eu sou de um lugar que, talvez por herança ou por nada, mas de um lugar que precisa, que prescinde disso. Sempre o ator de teatro tem essa paixão. Claro que você falou cinema, televisão, mas o teatro realmente tem uma coisa muito forte, né? Tem. Ele te exige muito, né? Eu acho que ele prepara a pessoa para a vida, assim. Até tem gente que vai fazer teatro para conseguir se expressar melhor, conseguir, né? Faz uns cursos, umas coisas assim. E é verdade, o teatro te coloca com corpo, alma, voz, olhar, né? Você iniciou como? Eu vim lhe pedir sua bênção. Agora, eu e Damião somos marido e mulher. Você iniciou como a tua carreira? Então, eu morava em São Paulo, minha mãe estava no Rio fazendo uma novela, o Manuel Carlos até. O Helena, que ela fez. Helena que ela fez. Você vai fazer? Né? Vai lá comigo, que a gente tem um projeto de fazer. Que o Manuel quer fechar esse ciclo de Helena. Assim. Mas na época ela estava fazendo a primeira Helena, que foi a primeira vez que ela veio para o Rio para fazer televisão e meio que se mudou para cá, porque gravava Feito uma Maluca. E eu fiquei em São Paulo. Tinha uns 16, 17 anos, assim. Ficamos, ela nessa ponte aérea, eu vinha pra cá, ficava com ela, via as gravações, ela fez Virginia Woolf aqui, lá no Maison de France também, e ficava, como sempre, vendo tudo e ficando com ela, e pra São Paulo acabando o meu segundo grau,
e começando essa fase vestibular, né? Você não pensava em... Não, eu não tinha na minha lista de coisas que eu queria fazer, não entrava o teatro, não entrava a arte cênica, nada. Entrava a oceanografia, fonoaudiologia, veterinária, uma loucura, uma maluquice completa. Eu queria, na verdade, prestar vestibular em São Paulo e me transferir para o Rio Grande do Sul. Eu achava que eu tinha que ir para lá, ficar com meu tio, morar lá e estudar uma universidade do Rio Grande do Sul. Eu tinha essa viagem, assim. Digo viagem hoje, assim, porque eu realmente nunca considerei, depois de começar a trabalhar, voltar para esse sonho inicial, assim. A não ser o fato de gostar de cavalos e querer ter cavalos e montar. E ser colorado. E ser colorado, obviamente. Colorado você nasce, colorado. É uma escolha. Né? Você herda isso também. E aí, em São Paulo, tinha uma produtora que chamava Galharufas, que era do ator Everton de Castro e a mulher dele, Maiara. Enfim, eles tinham lá essa produtora de atores, gerenciavam atores para fazer comerciais, era uma coisa nova ainda na época, assim. E a minha mãe, enfim, tinha fotos lá na Galharufas e insistiram comigo: por que você não faz umas fotos? Deixa aqui com a gente, de repente pinta um comercial, você vai lá, faz, ganha um dinheirinho. Eu falei, bom, vou lá, tirei as fotos, nunca aconteceu nada. Um dia, estou eu no pré-vestibular, acabando o último ano do segundo grau, me ligam, a minha mãe no Rio, eu sozinha em São Paulo, me ligam para fazer um teste para uma minissérie na Bandeirantes, que era sobre a adolescência. Ia chamar Os Adolescentes. Aí eu falei, mas eu não quero fazer televisão, assim. Mas olha, é um teste, vai ter milhares de jovens, todas as cidades, assim, vai lá, faz. Não passar, não passou. Bom, sei lá, se insistiram muito, eu não me lembro, mas eu sei que eu fui fazer o tal do teste. E o teste era assim, tinha uma folha igual essa, assim, uma folha com um poema, que você tinha que decorar, mas era uma câmera, que você tinha que falar para a câmera, coisas. Todas as perguntas que te faziam, você tinha que responder e depois você falava essa poesia. Mas as perguntas eram muito pessoais, assim. Era o que eu achava da vida, o que eu achava de sexo, drogas, rock and roll, qualquer coisa. E eu falo pelos cotovelos, fui falando, abrindo meu coração ali. Quando acabou aquilo, a pessoa que estava atrás da câmera falou assim, bom, então agora fala o poema. Eu falei, poema? Acho que eu me lembro o que eu estou fazendo aqui. Eu dei a minha vida para você ainda quer que eu fale, fiquei furiosa. Aí falei um poema, mó porcamente, fui embora, me sentindo usada, assim, fula da vida. E fui embora. Falei, muita gente realmente, eu falei, bom, vou embora, vou cuidar da minha vida, fui para casa, pesquisa e tal. E como eu estava sozinha, a gente tinha empregado, mas enfim, não sei se eu não tinha secretário. Eu sei que eu fiquei uma semana indo, voltando do colégio, fazendo as coisas, de repente um dia toco o telefone, eu estou em casa, e alguém falando, olha, a gente está tentando falar com você uma semana, você passou no teste. Eu falei, passei no teste? Eu falei, não, você passou no teste, a gente quer conversar, vem aqui, não sei o que. Aí foi uma loucura, né? Mas que coisa, né? Imaginei que você já vinha direto, né? Por toda... mas tinha isso, né? Mas eu não queria que fosse assim. Eu achava que se tivesse que ser, tinha que ser por outro lado, por teatro. Nunca imaginei começar pela televisão já logo de cara. E uma novela muito maluca, porque a gente teve uns 2 meses de preparação, de workshops com um cineasta, que era o Roberto Palmari, que faleceu já. E tinha uma série de pessoas, todos jovens, muito novos, atores jovens, assim, que estavam começando, o Hugo de la Santa, nossa, tinha uma galera, assim. Aí foi embora, né? Aí fui embora, menino, quando eu vi, eu estava substituindo uma outra atriz numa peça. Imagina, eu estreiei em teatro substituindo. Então eu entrei, ensaiei 2 semanas e fui fazer Lição de Anatomia, que era uma peça na época que fazia muito sucesso. Caiu no Fogo, né? Também, no Fogo. Eu me lembro da minha mãe. Eu estreiei no TBCzinho, né? No TBC de baixo, em São Paulo, né? E que é bem pequeno. E a primeira cena da peça, a gente sobe, não sei se a gente está no palco ou se subia no palco, eu sei que todos os jeans,
tá, tira do bolso um saquinho de lixo, assim, abre e tira a roupa inteira, canoa em pelo, porque tinha com uma luz muito legal, uma coisa muito assim, porque era o início. Era o homem, enfim, nem me lembro, depois me vestia, botava uma roupinha super bonitinha de tênis, saia de tenista, camiseta e tal, e eles ficavam num jogo, assim, era muito interessante a peça, mas eu estava falando que eu me lembro da minha mãe, o teatro era muito pequeno, e essa coisa, né, de você ficar em cena, olhando para a plateia, assim, ela sentada assim, chorando, chorando, e o Edney do lado também, que era muito amigo dela, assim. O meu pai foi que ficou meio desconfiado, ele demorou um pouco para acreditar que era isso mesmo que eu ia fazer da vida, assim. Ele ficou preocupado. Primeiro preocupado se realmente, porque eu estava começando de um jeito que o jeito dele era o estudo, né? Era o aprimorar, era a faculdade. Eu já comecei por fora, né? Eu já comecei fazendo, sem nada, né? São duas escolas. Descobri que eu sabia muito mais do que eu imaginava, obviamente também, né? Pela criação, por tudo. E fui correr atrás do meu atraso intelectual na vida, com ele, com tudo. Ele foi um grande parceiro. Entre aspas, né? Porque você começa a convivência, imagino que isso tenha te dado. Muito, imagina, eu sabia Beckett, fim de jogo, Esperando Godot, de cor, com 13 anos, vendo minha mãe ensaiar com a Vivinha, o Antunes dirigindo. Era uma peça que eu